Quem são os ressuscitados de Mateus 27, versículos 52 e 53? Quem lê Mateus 27, no momento da morte de Cristo, se depara com os versículos 52 e 53, onde ali acontece uma ressurreição. Isso acaba levantando muitos questionamentos. Quem são essas pessoas? Como ressuscitaram? Para onde foram depois de ter ressuscitado? Eu gostaria desse vídeo de esclarecer algumas coisas a respeito desse texto. E abriram seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Esses versículos descrevem um dos acontecimentos que sucedem após a morte de Cristo na cruz. Eu destaquei pelo menos 3 desses acontecimentos. Veja comigo. Primeiro, o véu do templo se rasgou, aquele que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Segundo, um terremoto que fendeu as rochas. E o terceiro, os sepulcros que se abriram e a ressurreição desses santos. Antes de responder nossa pergunta principal, eu gostaria de esclarecer algo sobre a ressurreição. A ressurreição pode ser entendida de 2 maneiras principais, dependendo do contexto. A ressurreição gloriosa é aquela que vai acontecer no momento do arrebatamento. Quando Cristo desce dos céus, todos os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento ressuscitarão transformados, incorruptíveis, glorificados e serão levados para o céu junto com os vivos transformados no arrebatamento. Enquanto isso, nós temos também na Bíblia a ressurreição poderosa. É aquela que, através da intervenção de Deus, aquele que estava morto volta a viver, mas em seu corpo natural. Nós temos o exemplo da ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da ressurreição da filha de Jairo e muitos outros exemplos. Então, a partir daqui, precisamos entender em qual dessas 2 ressurreições se encaixa os santos de Mateus 27. No caso da ressurreição desses santos de Mateus 27, nós podemos entender que se trata de uma ressurreição poderosa, não gloriosa. Eu destaquei 2 pontos principais que vão esclarecer essa ideia. Primeiro, o texto diz: e abriram-se os sepulcros. Isso indica que os sepulcros tiveram que se abrir para que os corpos físicos dos santos saíssem. Diferentemente da ressurreição de Cristo, que o seu sepulcro se abriu para que seus discípulos entrassem e vissem que ele já havia ressuscitado, destes santos de Mateus 27, o sepulcro se abriu para que eles saíssem com seus corpos físicos. E o texto ainda diz que muitos corpos dos santos. A palavra corpo aqui vem do grego soma, que significa corpo humano ou de animal, indicando que esses santos ainda tinham corpos sujeitos à morte e não corpos glorificados. Por que eu defendo a perspectiva de que se trata de uma ressurreição poderosa? Porque afirmar que esses santos de Mateus 27 ressuscitaram de forma gloriosa implicaria em uma grande contradição. Porque Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo chama Jesus de primogênito dos mortos. Essa expressão significa aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Então, afirmar que esses santos ressuscitaram gloriosamente no momento da morte de Cristo seria, no mínimo, muito problemático, porque isso roubaria de Cristo o título de aquele que venceu a morte de forma definitiva e ressuscitou primeiro para nunca mais morrer. Porque a ressurreição dos santos na Bíblia é vista como consequência da ressurreição de Cristo. Porque ele ressuscitou, nós temos esperança da ressurreição futura. Então, para concluir, a análise do próprio texto bíblico nos mostra que esses santos de Mateus 27 ressuscitaram de forma poderosa, onde Deus trouxe eles de volta à vida em corpos físicos, mas ainda sujeitos a limitações humanas e também à morte.
E lembro que afirmar que eles ressuscitaram de forma gloriosa cairia em uma contradição da ideia bíblica de que Jesus é o primogênito dos mortos que ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele foi aquele que foi morto, mas que vive para todo sempre. Deus abençoe.